Bayern e PSG não é só mais uma semifinal de Champions, é uma revanche com cicatriz aberta. Em um passado recente, esses clubes se encontraram em momentos marcantes da temporada. Inclusive, o Bayern conseguiu conquistar seu último título de Champions League em cima do PSG. Quem não se lembra quando Neymar poderia ser o melhor do mundo e o Bayern acabou com seus sonhos? E no Super Mundial de Clubes foi a vez do PSG dar o troco e eliminar o Bayern. O PSG chegou até a final, mas não conseguiu se sagrar campeão nesta edição. O campeão foi o Chelsea. Fala galera, aqui é o Tilei Juniores da Central Juniores e hoje vamos falar da semifinal de Champions que pode vir a definir o melhor do mundo. Bayern de Munique contra PSG. Quem será que vai chegar à grande final? De um lado, Harry Kane tentando transformar gols em legado. Do outro, Olise querendo deixar de ser promessa para virar protagonista mundial, e no PSG temos simplesmente ele, Dembélé, o atual bola de ouro, tentando provar que 2025 não foi um ponto fora da curva. Além de poder decidir o melhor do mundo, essa semifinal tem um tempero a mais. Será que é uma revanche? Será que é uma melhor de 3? Quem passa? Quem leva? Quem vai se consolidar o melhor dos clubes nesse passado recente? Nesse vídeo eu vou dividir essa semifinal em 3 partes. Primeiro, por que esse confronto tem cara de revanche? Segundo, por que essa semifinal pode pesar diretamente na corrida pelo melhor do mundo? E terceiro, o que Bayern e PSG precisam fazer para chegar à final? E já comenta aqui antes de começar, para você, quem chega na final? Ou melhor, para quem você está torcendo nessa semifinal? Bayern ou PSG? Deixa aí nos comentários. Parte 1, a revanche que começa em 2020. Para entender Bayern vs PSG, a gente precisa voltar para 2020, final da Champions, PSG chegando na maior decisão da sua história, Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, o projeto PSG finalmente parecia pronto para conquistar a Europa, só que esqueceram de avisar o outro lado, e do outro lado tinha ele, simplesmente, Bayern de Munique, e aquela final terminou 1-0 com gol de Coman, um jogador formado no PSG, um roteiro cruel demais, até pra filme. Pensa no tamanho disso. O PSG montou um projeto bilionário para ganhar a Champions e perdeu a final justamente para um gol de um jogador que saiu da própria base. Em relação à Champions League, a derrota de 2020 não foi apenas uma derrota e acabou virando um trauma, e depois disso, o confronto nunca mais foi leve. Em 2021, o PSG até que conseguiu eliminar o Bayern nas quartas, naquele duelo maluco, em que venceu fora e segurou a classificação, mas em 2023 o Bayern voltou e eliminou o PSG nas oitavas. Depois, em 24 e 25, mais uma vitória do Bayern, e agora a UEFA aponta que o Bayern chega com 5 vitórias seguidas contra o PSG, ou seja, mesmo o PSG sendo o atual campeão da Champions, existe um fantasma alemão rondando Paris, e é isso que faz o jogo ser tão forte. Não é só semifinal, é o PSG campeão tentando provar que superou de verdade os alemães. E eu quero saber a sua opinião sincera. Para você, o PSG ainda tem trauma do Bayern ou agora o PSG campeão virou o favorito nesse confronto? Além disso, vale ressaltar que no Super Mundial o PSG eliminou o Bayern. Então deixe aí nos comentários, a discussão é muito boa. É trauma ou não é? Antigamente, quando a gente falava de PSG na Champions, a conversa era sempre a mesma. Elenco estrelado, muito dinheiro, muito talento, mas ainda faltava a taça para tirar toda e qualquer desconfiança. Agora não. Agora o PSG entra nessa semifinal como atual campeão europeu. Isso muda completamente o peso do jogo. Antes, o PSG jogava com a pressão de provar que podia ganhar. Agora, joga com a pressão de provar que não foi só uma temporada mágica. E nesse contexto, o Dembélé vira um personagem central, porque o Dembélé já foi visto como um jogador de talento absurdo, mas irregular, lesões, altos e baixos, cobranças críticas. Só que o PSG fez dele o seu maior protagonista e nesse contexto, além de ser campeão da Champions, virou bola de ouro e agora entra nessa semifinal com um desafio diferente. Ele não precisa mais convencer o mundo de que é bom. Ele precisa defender a coroa. E defender a coroa contra o Bayern é pesado. Se um Dembélé
é protagonista, joga bem, faz gol, dá assistência e conduz o PSG para uma final, eliminando o Bayern, a mensagem fica clara: eu não fui o melhor apenas em 2025, eu continuo no topo. Mas do outro lado tem o Bayern, e o Bayern não é um clube que trata semifinal como prêmio. Para o Bayern, semifinal é obrigação, final é objetivo, título é cobrança, e agora existe uma história muito forte envolvendo Harry Kane. Kane passou anos sendo um dos maiores atacantes do mundo, sem ter a mesma prateleira de títulos que outros craques. Sempre fez gol, sempre decidiu, sempre foi respeitado, mas faltava aquele tempero, aquela conquista. Grandes títulos fazem o nome de grandes jogadores, e isso faltava para Harry Kane. E a Champions pode resolver esses problemas. Se o Kane elimina o atual campeão, chega na final e ganha a Champions como artilheiro, protagonista, a conversa muda. Não é só mais Kane é um grande centroavante, a conversa vira: Kane pode ser o melhor jogador do mundo. E nesse contexto entra um detalhe perigoso: Harry Kane não está sozinho, ele tem Olise, que virou uma das grandes armas desse Bayern. Um jogador leve, criativo, diferente, que quebra linhas, chama a marcação, decide no último passe e também aparece para finalizar. Olise é aquele tipo de jogador que em uma semifinal de Champions pode sair de muito bom jogador para estrela mundial em 180 minutos. E por que não imaginar a bola de ouro para Olise? Porque tem jogador que cresce em números e tem jogador que cresce em noites grandes, e Olise é desse tipo de jogador. Se você gosta desse tipo de vídeo onde a gente não fala só do placar, mas da história por trás do jogo, já deixa seu like, por favor, se inscreve no canal, é muito importante para que a gente continue trazendo histórias e narrativas para vocês. Eu agradeço e vamos que vamos! Agora vamos para a parte mais interessante. Essa semifinal pode não decidir a bola de ouro, ainda tem a final, o resto da temporada, Copa do Mundo, muita coisa no caminho, mas ela pode decidir a narrativa. E no futebol, com certeza a narrativa pesa. Dembélé entra como o atual melhor do mundo. Se ele elimina o Bayern sendo protagonista, chega em mais uma final e busca mais uma Champions, com certeza ele defende o trono. Agora, em relação a Harry Kane, ele entra como goleador, que precisa de um grande título. Se ele derruba o PSG campeão e conquista a Champions, ele finalmente junta números, protagonismo e taça. E Olise entra como nome novo, aquele jogador que talvez ainda não tenha o peso histórico dos outros dois, mas que pode ganhar esse peso justamente agora, com atuações brilhantes e que podem definir o confronto. Então olha como essa semifinal é perfeita para o roteiro. Dembélé quer defender a coroa, Kane quer conquistar a coroa, Olise quer roubar a cena e só um lado passa. Para o PSG passar, ele precisa fazer 3 coisas. Primeiro, não transformar o jogo em trocação descontrolada, porque contra o Bayern, se você abre espaço demais, Kane pune, Olise pune, Luis Dias pune, o Bayern inteiro pune. Segundo, o PSG precisa atacar os espaços nas costas dos laterais. O Bayern é agressivo, sobe muito, pressiona, mas isso também deixa o campo. E o Real Madrid já explorou essas brechas no confronto na fase anterior, então o PSG também pode se aproveitar desses espaços deixados pela pressão constante do Bayern. E terceiro, Dembélé precisa ser mais do que um jogador de lampejo, ele precisa ser o jogador que acelera, pausa, atrai a marcação e decide. Porque em semifinal de Champions não basta jogar bonito, tem que escolher o momento certo de matar o jogo. Para o Bayern eu também vejo um caminho claro. Primeiro, Kane precisa ser referência, mas não pode ficar isolado. Ele tem que participar, sair da área, atrair o zagueiro, abrir espaço para os outros atacantes conseguirem atacar também. Segundo, o Bayern precisa controlar as transições do PSG, porque o PSG de Luiz Henrique sabe acelerar quando rouba a bola. E terceiro, Olise precisa ser agressivo, agredir as linhas, trazer o talento, a habilidade, o improviso. Não dá para jogar semifinal só como coadjuvante. Esse é o tipo de jogo em que um ponta vira estrela mundial, uma assistência, um gol, uma jogada absurda, um drible a mais, o desequilíbrio e pronto, o mundo inteiro começa a falar. O mais bonito desse confronto é que os dois lados têm motivos fortes. O PSG quer vingança, quer olhar para 2020 e dizer aquele trauma ficou para trás e superar todas as derrotas recentes em Champions League para o Bayern. Só que o Bayern quer outra coisa, respeito.
porque o PSG é o atual campeão, Dembélé é o atual bola de ouro, Luiz Henrique tem um projeto consolidado, mas o Bayern olha para isso e pensa, vocês podem até ser os campeões, mas contra nós a história ainda pesa, e é isso que deixa essa semifinal tão pesada, não é só técnica, é memória, não é só tática, é cicatriz, não é só Champions, é a chance de escrever o nome de alguém como um grande rosto da temporada. E tem um detalhe que eu fiquei pensando, às vezes a Champions não escolhe o melhor elenco, ela escolhe o melhor personagem. Em 2020 o personagem foi Coman, o ex-PSG que decidiu para o Bayern. Agora pode ser Kane, finalmente encontrando o grande título. Pode ser Olise, se afirmando para o mundo, ou pode ser Dembélé, mostrando que o melhor do mundo ainda mora em Paris. Bayern vs PSG é revanche, é semifinal, é Champions, mas acima de tudo é uma disputa por legado. Bom, e se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, eu vou deixar uma recomendação para o top 10 artilheiros da Champions League de 2000 até 2026. Acompanhe esse vídeo, tá bem bacana, talvez você possa se surpreender com os nomes que estão na lista. Até mais galera, vamos que vamos!